E agora, se tem um jogador que está fazendo sucesso na Inglaterra e no Brasil, que a sensação é Richarlison. Muito. Richarlison aqui no Brasil também, tô só falando, quando fala em Premier League, Richarlison, primeiro foi muito por causa do carisma dele, ter o seu pombo, né, fazer a dança do pombo, e ele gosta da resenha, mas também hoje em dia estão falando realmente que é do que importa, que ele joga muita bola. Ele hoje em dia é considerado uma das grandes estrelas do Everton e da Premier League, na verdade, ele está com muita moral, não tá? Com certeza, com certeza. O Richarlison é um jogador muito importante para o Everton. Esse início de temporada, aliás, está sendo muito bom para a equipe, né? O Richarlison, no último jogo, acabou tendo um pouco de dificuldade para finalizar, mas mesmo assim foi um jogador fundamental dentro de campo. E é aquela história de compromisso, é aquela história de ser atleta, profissional, de encarar o que ele está fazendo ali com o máximo de profissionalismo. E eu não estou criticando só os atletas no Brasil, porque é um conjunto, né? Então, evidentemente, o clube tem que fazer a parte dele. O clube tem que dar as melhores condições para os caras, né? A diretoria tem que ter ali fazendo o trabalho melhor possível para que a estrutura toda seja profissional, né? Então, até puxando para o documentário da Vicky Albuquerque, esse ano, do Corinthians, melhor dizendo, feminino, esse ano o Corinthians, pela primeira vez, assinou a carteira de trabalho das jogadoras. Então, elas são profissionais de verdade a partir desse ano, né? E a Vicky falou um negócio que eu achei espetacular. Ela falou assim, tá, eu perguntei para ela, tá, mas como foi isso para você, né? Agora, finalmente, você pode dizer que, de forma oficial, você é uma atleta profissional. Ela falou, para mim, isso é o de menos. Aqui, isso é só um papel. O que importa é eu ser tratada como profissional. E o Corinthians já fazia isso comigo antes. Então é a mesma coisa. Aqui os atletas se comportam dessa forma, mas, meu amigo, tem uma estrutura por trás deles que é gigantesca. O Richarlison, quando chegou aqui, teve toda a estrutura do Watford, né? A gente foi lá gravar com ele também, logo que ele chegou, Watford aqui pertinho de Londres, e aí ele tinha professor de inglês, tinha todo o apoio da equipe que ajudou ele a encontrar casa e tal, e blá, blá, blá. Então, todo o ambiente é profissional, né? O calendário é profissional, a transmissão é profissional, a diretoria é profissional, e aí o jogador tem que fazer a parte dele para ficar. No Brasil, às vezes, a gente vê diretor que quer dar pitaco no time, que vai no treino, e que não sei o quê, conselheiro, tudo é uma bagunça, e é óbvio que o jogador também não vai ser profissional. Mas, felizmente, temos bons casos no Brasil aí, o Flamengo está liderando esse movimento de profissionalização, mas não é só o Flamengo, tem outros clubes também que são um exemplo nessa história. E aí a gente vê o movimento acontecendo para deixar a coisa toda melhor. Voltando para o Richarlison, ele soube entrar nesse esquema profissional aqui na Inglaterra e está sendo já muito bem criticado já há bastante tempo. Com a camisa do Everton, e existe uma expectativa de que o time de Liverpool esse ano vai conseguir até uma posição melhor do que vinha conseguindo nas últimas temporadas, e o Richarlison é peça importante ao lado do James Rodrigues, do Calvert-Lewin, né? E evidentemente do treinador, que também é um dos maiores da história do Falando o futebol. seguinte, quando anunciam, por exemplo, o Thiago Silva no Chelsea, o William no Arsenal, Davi Luiz antes no Arsenal, brasileiros que já estão um pouco mais veteranos, mas que ainda na Europa estão em alto nível, indo para clubes grandes. Aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas falam, Thiago Silva, de uma forma como se tipo, já tivesse em fim de carreira, o William como se também, já devia... Esses jogadores, eu acredito, e olha que eu sou fã de todos eles, eu acredito que eles têm muito mais prestígio fora do país. Porque aí eu acredito que na Inglaterra eles são abraçados como que eles não chegam. No Chelsea eu vi até que botaram o Thiago Silva assim como realmente para chegar para ser o defensor, tudo. O Willian chegou no Arsenal arrebentando, também chegou sendo procurado por grandes clubes, na verdade. Você não acredita que tem um pouco disso do torcedor brasileiro não vê que eles têm muito prestígio fora do Brasil? Muito. Você citou nomes que já que são, acho que, fundamentais para a gente entender isso. Aí eu até acrescentaria, além do William, do Thiago Silva, do Davi Luiz, eu acrescentaria outros nomes que eu acho que são subvalorizados demais no Brasil. Fernandinho é um nome que eu acho muito subvalorizado no Brasil. O próprio Roberto Firmino. Esses caras estão brilhando na principal liga, ou na liga mais competitiva, mais cara, mais disputada do planeta, e não começaram ontem, né? O Thiago Silva, tudo bem, chegou agora, ainda nem jogou, mas o Thiago Silva, olha quantos anos ele teve no PSG, a história dele na Itália, né? Então o Thiago Silva é gigante. O brasileiro olha muito também para a seleção. Eu acho que isso está mudando, porque cada vez mais, cada ano que passa, tem mais gente acompanhando as ligas europeias com afinco. E quem assiste às ligas europeias sabe da importância desses caras aqui. O Fernandinho virou capitão do Manchester City.
gente está falando, de novo, de um dos principais times da Inglaterra, do mundo, treinado por Pep Guardiola, e o cara foi eleito para ser o chefe ali, o chefe do vestiário. Aqui na Inglaterra, a imagem do capitão é muito importante. Não é como no Brasil, que é só uma braçadeira, entra aqui, dá um para outro ali. Ninguém leva isso muito a sério no Brasil. Não estou criticando, é normal, é da nossa cultura. Mas a cultura daqui, ela pesa muito do capitão. E o Fernandinho foi eleito para ser o capitão do time dele. E vai falar do Fernandinho no Brasil, até o pessoal da crítica esportiva vai falar mal dele. E eu não consigo entender. O Thiago Silva, os torcedores do Chelsea ficaram super felizes quando ele veio para cá, com a contratação dele. E é um cara que tem muita experiência, que tem muita bagagem, jogou o final de Champions League agora. Entendeu? Então, é óbvio que é uma contratação boa. Roberto Firmino, às vezes eu vejo as pessoas criticando no Brasil o quanto esse cara foi fundamental nessa equipe do Jurgen Klopp, que encantou aí os britânicos, os ingleses, nas últimas temporadas. Né? Então, a gente tem que olhar um pouco mais com calma e tal, e se as coisas não estão funcionando na seleção, não significa que o cara não é bom, né? Às vezes o brasileiro, acho que leva como base a seleção. Mas aí é outro ambiente, né? Aqui na Inglaterra mesmo, ou na Argentina, as seleções também não têm dificuldade, o Messi não tem tanta dificuldade na Argentina, e questionam tanto o Messi na Argentina, né? Então, acho que isso é meio que normal. Mas esses jogadores aqui são peças fundamentais. Uma vez que o cara entra aqui na Inglaterra e consegue se manter por tanto tempo jogando em altíssimo nível, Gomes, por exemplo, olha quantos anos o Gomes jogou aqui na Inglaterra, pelo Tottenham, pelo Watford, quantos anos ele ficou aqui. Uma vez que o cara se mostra profissional na Inglaterra, e óbvio, joga bem, aqui na Inglaterra não basta você jogar bem, não basta você ser talentoso, tem que ser muito profissional. Esses caras são extremamente profissionais. E aí, quando eu falo de ser extremamente profissional, é não se envolver em polêmica, é sempre estar no treino na hora certa, não é na hora certa, é antes, se dedicar nas atividades, se cuidar em casa. O William, já cansei de gravar com o William na casa dele, ele fala no meio da tarde, fala, não, tem que parar, que chega o cara que é treinador dele só para fazer trabalho de core, né, de abdômen, não sei o quê. E ele faz todo dia na casa dele, lá com o treinador especial dele. E isso não é do clube, é ele que paga do bolso para fazer. Então, todos os atletas aqui fazem trabalho extra-clube quando chegam em casa. E isso mostra dedicação, profissionalismo. Tem que levar isso em conta também, cara. Porque a gente gosta dos jogadores aí no Brasil e até jogadores aqui na Europa, mas que às vezes o cara é talentoso e tal, mas não sabe se portar, não sabe ser profissional. E ele não vai render no clube. Uma hora não vai render. Vai ter uma temporada boa, vai ter 2 temporadas boas. Ele vai ficar 8 anos na Inglaterra, tipo, sei lá, o Fernandinho, entendeu? Isso não é para poucos, não é para muitos, entendeu? Então eu gostaria que os torcedores no Brasil levassem isso em consideração antes de criticar esses jogadores, sabe?